Bom, ainda no plano conceitual, quer dizer, a gente já viu alternativas de modelagem, né? O sistema pode ser rule-based, né? A primeira dimensão, você enuncia as regras e traduz no algoritmo. O sistema pode ser de deep learning, o mecanismo aprende, né? E você pode ter mecanismos híbridos, um pouco de rule-based, um pouco de deep learning. Agora, no campo da função, aí a gente vai ter outras alternativas. Quer dizer, um mecanismo de inteligência artificial, ele pode ter função decisória, preditiva, ou também combinar as duas coisas. No campo da função decisória, você pode pensar em mecanismos de inteligência artificial que instrumentalizam a decisão, que informam a decisão. Você tem uma decisão para tomar sobre o deferimento de uma licença para comércio nas condições XYZ. Né? Ok, aí o mecanismo de inteligência artificial vai te dizer, olha, tem tantos estabelecimentos nessa mesma atividade, estão licenciados há tanto tempo, o grau de infrações nessa área é tal, a população dessa área é tal, quer dizer, um conjunto de informações que vão te permitir decidir. Isso é uma boa providência, né? Deferir esta licença não é uma boa providência. Precisamos mudar essa regulação, né? Porque ela está levando a um excesso da presença dessa determinada atividade. Então você pode pensar no mecanismo de inteligência artificial com função decisória, mas informativa. Ele não materializa a decisão, ele municia a decisão. Segunda alternativa ainda no campo de um mecanismo de decisão de inteligência artificial com função decisória é aquele que decide efetivamente, né? Você imputa as informações e ele tem elementos suficientes para decidir, defiro ou indefiro. Adicional de tempo de serviço de determinado funcionário. Ingressou na data tal, teve afastamento, não teve afastamento, isso, aquilo, outro, logo faz jus ao adicional de tempo de serviço, ou não faz jus ao adicional de tempo de serviço. Os mecanismos de inteligência artificial que materializam mesmo a decisão, eles são muito próprios para as decisões administrativas altamente estruturadas, em relação às quais não tem, o juízo é plenamente subsuntivo, altamente estruturado. If, then. Se estão presentes essas condições, o resultado é este, o efeito é este. Bom, problema com os mecanismos de inteligência artificial de função decisória que instrumentalizam a decisão. E aí isso é problema para a administração pública e também é problema para esses muitos que estão postos aí para os tribunais. No caso dos mecanismos de inteligência artificial dos tribunais se diz, olha, o mecanismo só sugere, quem decide é o juiz, sem sombra de dúvida. Mas quem tem um mínimo de leitura de economia comportamental sabe que, né, se você tem um mecanismo que supostamente examinou as variáveis que são relevantes, que supostamente tem um acervo de informações anteriores, que supostamente... E ele diz para você, direita, muito dificilmente você dirá esquerda. Né? Há uma indução muito forte, né, do uso desses mecanismos de inteligência artificial que instrumentalizam a decisão. A tendência da gente será, né, vou com ele. Até porque o seu ônus argumentativo teria que ser muito maior e o seu risco é maior. Né? Sempre haverá alguém para dizer, Solange, vamos supor que o mecanismo de inteligência artificial da administração pública seja Solange. Solange disse direita, você vai para a esquerda. Por quê? Por que você não ouviu Solange? Então este é um problema desses mecanismos de inteligência artificial de função decisória. Uma segunda função muito relevante que os mecanismos de inteligência artificial podem desenvolver é a função preditiva ou de prospecção. Montar cenários. Se eu passar a fechar, vamos pensar no dilema que vivemos hoje, coronavírus, né? Se eu mandar fechar todas as universidades amanhã, o que vai acontecer? Aí o mecanismo de inteligência artificial poderia dizer, circularão menos X pessoas
pelas ruas, isto gerará uma defasagem de X horas de aula a ser compensada para o futuro, a possibilidade de diminuição da velocidade da contaminação é tanto, etc, etc. Se eu não fechar todas as universidades, se eu fechar só as escolas de primeiro e segundo grau, qual é o cenário? E aí, né? Então, predição envolve isto, envolve você poder explorar vários cenários para dar à administração várias alternativas possíveis de decisão. E aí quem tenha esta competência formulará a sua própria decisão a partir de um leque de possibilidades, né? E isso pode ser muito importante para a administração, porque, pensem bem, o grau de complexidade das atividades da administração só aumenta. E a nossa capacidade de predição vai ficando mais difícil, né? E mais, a complexidade aumenta e a velocidade também. Então pensem, neste momento particularmente da crise do coronavírus, temos que decidir rápido. Não dá para dizer, não, peraí que eu vou chamar um técnico, vou fazer uma comissão, fazer um grupo de trabalho. Não, o grupo de trabalho já era, estamos todos doentes, né? Então, esta função preditiva, ela pode ser muito relevante, especialmente no campo de atuação da regulação da administração pública. Tudo bem, então, e os mecanismos híbridos vão combinar as duas coisas. Olha, essas são as informações que eu tenho, né? Inteligência artificial decisória instrumentalizando a decisão. E se você tomar a decisão A, a predição é essa, a decisão B, a predição é essa, a decisão C, a predição é essa. Você pode combinar e fazer mecanismos híbridos. Claro que a gente também pode construir um hibridismo aí que envolva combinar inteligência artificial com intervenção humana, né? Olha, até este ponto do processo decisório, inteligência artificial, a partir daí, decisão humana.